Graduada em Psicologia, tem mestrado e doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, livre-docente em Psicopatologia pela Universidade de São Paulo, professora colaboradora sênior do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da USP, é docente da PUC de Campinas, atuando como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Coordena desde 1997 o Serviço de Atendimento à Comunidade, vinculado ao Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em investigações em psicanálise e tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicopatologia, psicanálise, Winnicott, enquadres diferenciados, abordagem psicanalítica de imaginários coletivos e estilo clínico ser e fazer. Lidera com Vera Engler Cury o grupo Atenção Psicológica Clínica e Instituições, Prevenção e Intervenção, espaço institucional onde se busca interlocução e aproximação entre a abordagem psicanalítica unicotiana e a psicologia fenomenológica humanista. Autora de inúmeros artigos, capítulos e livros, entre os quais destacamos o mais recente, Ser e Fazer na Clínica Unicotiana da Maternidade, da editora Ideias e Letras, 2006. Participou como palestrante do 7º Seminário Experiencia Lamentar em Psicologia e hoje apresenta para nós experiências de humilhação e pobreza na perspectiva da psicanálise unicotiana e da experiência elementar. Obrigado, Télia, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente de novo. Uma honra para nós. Bom, Miguel, para mim é uma alegria, uma honra e então, é uma alegria, é também uma honra e, vamos dizer assim, eu, quando estou aqui, sempre lamento não ter a disponibilidade de vir para fazer um curso. Quando eu vejo aí, né, fico com vontade de participar, não é? Mas a gente acaba tendo, cada momento da vida, não é? Eu agora estou uma perfeita chata de a paixão pelos meus netos. Então, eu só fico mais de 3 dias, hoje tenho um neto. Quando não tem neto, eu precisaria trazer um aqui para a gente fazer, ou poder fazer o curso. Porque, para mim, é uma oportunidade, assim, muito boa, sabe, gente? Quando a gente passou da 6ª década de vida, a gente poder aprender é uma das coisas mais bacanas que tem, não é? Então, eu continuo ali firme, estou estudando bandolim, que é uma coisa nova para mim, e a experiência elementar para mim também é uma coisa assim. Então, eu venho aqui falar sendo que eu sou aluna iniciante, não é? Mas, de qualquer forma, os convites do Miguel acabam sendo um desafio muito bacana para a gente organizar o pensamento, para organizar as leituras, não é? E então poder um pouco compartilhar com vocês, aproveitando então esse espaço aqui. Esse tema que a gente acabou combinando de comum acordo, né, essa experiência de humilhação e pobreza, corresponde ao que eu estou desenvolvendo atualmente como um projeto temático como bolsista do CNPq. Então, que é um projeto que, na verdade, organiza as orientações de mestrado, doutorado e iniciação científica. E que, vamos dizer assim, é uma temática a qual a gente chega a partir da clínica, porque toda essa pesquisa que eu faço é pesquisa de pós-graduação, não é? Ligada à clínica, né? Não é uma pesquisa puramente teórica, né? Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui no tempo, mas pedir para o Miguel, se por um acaso eu me empolgar e passar, me dá uns toques. Não sei se você está acostumada a... Eu acho horrível você gosta da gente controlar o tempo, mas a gente
começar falando para vocês que a gente precisa reconhecer, quando fala de humilhação, vejam, essa questão para mim da humilhação social é justamente um desafio contemporâneo, não é? Dentro da clínica psicológica, não é? E eu acho que é um desafio para a sociedade, né? Em termos da gente pensar nos movimentos sociais que se fortalecem a partir de meados do século XX, que estão firmes aí, e que a gente sabe que está uma consciência, felizmente, cada vez maior da importância do respeito entre seres humanos. Então, eu penso que a humilhação é um desafio muito grande, que ela precisa começar a ser reconhecida, né? Por isso, eu acho que a experiência elementar tem uma contribuição grande, porque quando a questão do reconhecimento, tanto do que é, digamos assim, a vocação do ser humano, né? A vocação mais originária, mais elementar, como quanto ao que a gente está assistindo como o desvio dessa vocação, né? A gente precisa estar muito lúcido, muito crítico, muito atento, para que alguma coisa possa ser feita na nossa prática cotidiana, não é? Bom, mas então eu queria começar a dizer para vocês que quando a gente junta humilhação e pobreza no tema, para a gente começar pensando que necessariamente a humilhação não está ligada à pobreza, não é material. No nosso país isso acontece muito, mas humilhação é alguma coisa que pode ser entendida fora desse contexto. Mas ela está sempre presente como forma de violência. A humilhação, né, onde nós falamos de controle, então, a humilhação é uma das formas mais terríveis de violência. Eu sempre sou contra falar assim, não é melhor a violência, não, nenhuma violência é melhor do que outra, eu preferia, não, mas ela é horrível também, né? E para vocês terem uma ideia, a gente está depositando terça-feira um mestrado na PUC de Campinas, o orientando meu que está trabalhando com negros que conseguiram realização profissional, né? Então, vocês veem, são pessoas que pertenceriam à chamada classe, não a nova classe média, mas a antiga classe média, tem professor universitário, médico, engenheiro, economista, e nós fizemos uma pesquisa assim. Não falamos que era sobre racismo, e fez entrevistas individuais, dizendo que se interessava pela história de vida de homens com mais de 70 anos. O tema do racismo não foi tocado. Em todas as entrevistas esse tema apareceu. Inclusive da seguinte forma: o fato de eu estar num lugar que não devia ser meu por eu ser preto foi objeto de ações humilhantes. Para vocês terem uma ideia, um professor negro de uma federal que está numa sala de aula e ele está na lousa, a aluna entra e fala assim: quando chega o professor? Porque na cabeça dela ele pode ser um funcionário de limpeza, mas ele não pode ser um professor. Então vocês vejam, são formas de humilhação que a gente compreende historicamente, né? Que é um médico que é tratado pelo colega como se ele fosse um técnico de enfermagem, quer dizer, ou, enfim, uma coisa do tipo assim: você não deveria estar nesta posição. Por quê? Porque você é negro. Então, são formas de humilhação, preconceito que gera humilhação. E esses homens, eles narram para a gente, vejam bem, não se pode perguntar, não é a única coisa que eles falam, mas esses são os momentos das entrevistas, são os momentos assim mais contundentes, né? Momentos que você sofre de ouvir, né? Aquele senhor falando de uma coisa tão dura, né? Nessa pesquisa a gente fez uma experiência que psicanalistas não gostam, mas que eu achei interessante de fazer. Nós gravamos as entrevistas. O fato de serem idosos, eles acolheram muito bem a ideia de gravação.
E aí a gente escuta não para transcrever, mas para se reencontrar com eles. Cada escuta, e você vê que não é só o que é dito, é o modo como é dito, é a inflexão de voz, é a dor que passa. Então vejam, nós estamos falando de humilhação, mas humilhação não precisa obrigatoriamente estar num contexto, vamos dizer assim, de miséria ou de pobreza mais pronunciada. Tem um famoso caso, não sei se vocês conhecem, eu estou dando bandolinha, a gente aprende as coisas de uma área para outra, né? Não sei se vocês conhecem aquele chorinho chamado Lamentos. Lamentos tem no YouTube, vale a pena, tem inclusive uma gravação com um conjunto muito antigo, e tem várias, não é? Mas Lamento foi um chorinho que o Chiquinho escreveu porque ele estava voltando os 8 batutas de Paris, né? É um monumento importante na história da música popular brasileira, da cultura brasileira, né? Quer dizer, o Pixinguinha chegou, tem até um chorinho, os 8 batutas, é uma das coisas mais lindas, não sei se vocês conhecem, tem um sax que chora, é uma coisa, chora e ri, você não sabe o que ele está fazendo. Mas o Lamentos, por que ele escreveu? Ele voltou lá de Paris e foi contratado para tocar no Copacabana Palace. Bom, simplesmente o porteiro, ele já era aclamado nacionalmente, um dos maiores músicos que esse país já teve, o Pixinguinha. O porteiro tinha recém-chegado no interior, não sabia muito o que estava se passando, botou-lhe na porta de serviço. Né? Ele já era assim, uma espécie de celebridade para aqueles tempos. E o que ele fez? Ele entrou na porta de serviço e compôs o chorinho. Né? Que paradoxalmente ou não, é um chorinho triste que tem um fecho brincante. É uma coisa alegrinha, como se diz assim, ó, eu vou dar um jeito, eu não vou me abater, né? Eu vou em frente. Né? Então veja, a questão do racismo é uma questão que está exatamente ligada à humilhação. E nem sempre é conhecida, inclusive no nosso país, às vezes não é essa coisa não, nós não temos preconceito. Não, nós não expressamos o preconceito de formas contundentes, como os Estados Unidos expressou, como a África do Sul expressou, mas muita aceitação, né, tinha a ver com a ideia de embranquecer o pessoal. Né? Então vamos embranquecer. Então, são situações de humilhação. Mas eu aqui quero falar, quer dizer, tendo isso, lembrando isso no nosso horizonte, podia citar muitos outros exemplos. Né? O feminismo mostra como muitas vezes as mulheres foram discriminadas de formas humilhantes. Não é? Quer dizer, como muitas vezes é um desafio para uma mulher poder crescer profissionalmente sem haver uma insinuação de que ela usa dotes físicos para conseguir o que ela consegue. Não é? Então é uma coisa assim, mil outros exemplos. Mas eu quero falar para vocês dessa ligação da humilhação com a pobreza num país como o nosso e como isso chega na clínica. Fazendo assim uma voltinha, eu quero lembrar para vocês que nós estamos vivendo, isso é reconhecido desde 2003 oficialmente, o fenômeno chamado nova classe média. Semana passada, a professora Belinda Lindenbaum fez um seminário na USP a respeito. Existe essa nova classe média, que fenômeno é esse da classe média, que inclusive o governo brasileiro usa como propaganda para dizer que ele a criou, quando na verdade tem documentos do Banco Mundial mostrando que tem que criar a nova classe média na América Latina, na África, em alguns países asiáticos. Na verdade é um fenômeno global. Essa nova classe média, vamos ter isso no nosso horizonte, ela é definida como uma família que tem uma renda mensal de 1 a 4 mil reais. Ela corresponde hoje, segundo as estatísticas oficiais, a 50% da população. E é dito que esta nova classe média, vamos dizer assim, é um avanço, né? Um avanço total. Não é um avanço total, mas é uma modificação importante. É uma modificação importante
Porque a nova classe média, ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: ela é a criação de uma nova faixa de consumo. Uma nova faixa de consumo de produtos de primeira necessidade que amplia o mercado interno brasileiro. Tá? Quer dizer, então as pessoas estão ontem no jantar, a gente estava falando, comendo mais batatinha chips, por exemplo. Tá? Comendo mais bolacha, mais hidrato de carbono, tomando mais Coca-Cola. O governo chegou a dizer que agora a nova classe média já pode colecionar sapatos. Cá entre nós, eu penso que é melhor ter 2 pares bons do que colecionar um monte de sapatos. Né? Bom, mas a nova classe média é um fenômeno muito interessante, porque seria expressivo de mudança se isso fosse acompanhado de melhorias na saúde pública, na educação, não é? Na habitação, no saneamento e no transporte. Se nós tivéssemos essa situação, as famílias podem viver com R$2.000. Agora, tendo que pagar escola, ou então, quando não tem que pagar, mas também não existe o serviço, que é o que está acontecendo direto nesse país, né? Então, essa nova classe média, na verdade, ela não é respeitada, né? Ela tem vamos dizer assim, ela resolve mais o problema do empresário, que tem que vender uma bobagem, do que exatamente resolveu a vida do cidadão. Vocês veem como o nosso país tem umas coisas perversas, né? Coisas que você aprende com a idade, né? Não pode aumentar o plano de saúde depois dos 60. O que acontece é que quando você faz 59 anos, eles já aumentam previamente tudo que eles não vão poder aumentar nos próximos anos. Então a coisa acaba funcionando assim. Mas eu estou falando dessa nova classe média pelo seguinte: porque essa nova classe média come chips, mas também comprar computador, tem celular, e aí o Gabriel vai falar depois, né? Ela se inclui também numa sociedade de informação. Ela fica sabendo de outros modos de vida, ela ganha conhecimento, e aí algumas situações tidas até há pouco tempo como naturais, acabam sendo conscientemente vistas como discutíveis e até inaceitáveis. Então, porque vocês sabem que a questão da pobreza não é só a questão da pobreza absoluta, mas é a questão de você não ter acesso àquilo que a sociedade humana já pode produzir, né? É a questão da exclusão que fica clara. Então, se a questão de 3, 4 décadas, o sujeito de nível socioeconômico baixo podia saber de profundas diferenças de qualidade de vida se ele fosse um empregado doméstico, mas se ele fosse um servente de pedreiro, ele subia ao prédio e nunca ia ter ideia do que é ser um bacana que mora naquele prédio que ele construiu. Quando o Chico escreveu Construção, nenhum servente de pedreiro tinha noção do que aconteceria dentro daquela casa com um quartinho de empregada pequeno, sintoma, né? Uma sala grande, os quartos cheios de cubículos com suítes, que é assim que a classe média vive, né? Não, a nova, velha classe média, ela vive assim, mas ele não era colocado em confronto. Hoje em dia, com a informação, a pessoa chega e diz: eu sei que existe tal cirurgia, estou na fila e estou com previsão de 3 anos para fazer essa cirurgia. Uma pessoa que não tem instrução escolar, mas tem informação. Essas pessoas chegaram à clínica psicológica. Elas continuam, muitas, buscando também ajudas tradicionais junto às religiões instituídas, seja o espiritismo, seja junto aos evangélicos e católicos. Na verdade, também
E isso não deixou de ser, não vai deixar de ser um caminho para o proselitismo religioso, não é? Essa acolhida, não é? Da pessoa que está precisando de um amparo. Então, mas as pessoas aqui no Brasil, como nós conversávamos ontem também, não é porque elas têm a ajuda do pastor que elas não vão ao psicólogo, né? Eu tive um paciente uma ocasião que ele tinha medo do Pai de Santo. Então ele chegava para mim no consultório e dizia assim, olha, tem uma coisa, não dá para te pagar porque eu tive que pagar o Pai de Santo lá, porque com ele não pagou, a coisa fica encrencada, não é você, a gente acerta mais tarde. Então o brasileiro tem essa flexibilidade, né? Mas de toda forma, vamos dizer assim, com ou sem ajuda religiosa, né? Por exemplo, a minha aproximação, né, dos judeus em virtude do meu casamento, eu vi, uma das coisas que eu acho muito interessantes é o modo como os judeus lidam com o luto, né? E meu marido, especialmente como médico de idosos, ele é uma pessoa muito sensível à questão da morte, né? E precisa fazer visitas para poder visitar durante um tempo ali, que é uma semana, um pouco mais, não sei, mas enfim, tem uma semana que se está junto, que a família não é deixada sozinha e precisa de 10 homens. Hoje em dia os mais abertos deixam as mulheres contar, não fica café com leite, como nós diríamos, né, aqui no Brasil, mas enfim, precisa de 10 homens e sempre tem 10 homens numa cidade como São Paulo com trânsito, vocês imaginam? Tem lá os 10 homens. Esse é o momento em que o rabino procura trazer na dor da perda, trazer familiares. E tudo isso segue normal. Mas essa pessoa também vai ao psicólogo, não é? A nova classe média continua indo ao pastor, continua indo ao padre, mas ela vai ao psicólogo. Porque ela aprendeu. Ela aprendeu que tem coisas que ela pode falar com o psicólogo. E nós vamos ver que ela vai falar de humilhação. Fazendo um outro aporte aqui, eu diria para vocês o seguinte, a gente também tem que lembrar que a nossa profissão, quando a gente fala de desafios contemporâneos, a nossa profissão, e eu me orgulho disso em parte, a nossa profissão fez uma opção por ir trabalhar no âmbito institucional. De trabalhar na saúde pública, nós pensávamos, eu entrei na faculdade em 1970. Naquele tempo, nós achávamos que a psicologia ia ficar ou na empresa oprimindo o trabalhador, era a única visão que a gente tinha, ou na clínica atendendo a elite, ou na escola, e aí sim, atendendo a população. Historicamente, o que aconteceu foi uma coisa surpreendente, porque na verdade nós entramos em maior contato com a população pela via da saúde. Os médicos, que são, tem um imaginário que diz que os médicos são arrogantes e prepotentes, acho que os planos de saúde colocaram os médicos em posições assim de grande humilhação. Acho que o médico estava muito humilhado, se vocês pensarem muito como está organizado o setor saúde, não terminam as humilhações dos médicos, acho que a coisa continua muito. Mas foram eles que inicialmente nos acolheram, né? Então nós fomos trabalhar, e os concursos começaram na saúde pública, depois no setor jurídico, os juízes nos acolheram, essa que é a verdade, e agora na assistência social nós também conseguimos postos que são concursos. Isso faz diferença como inserção do psicólogo, né? Então, na verdade, juntando a nova classe média e a nossa opção por não ficar só no consultório, sem contar que os consultórios mudaram. A faixa de preço praticada em consultórios, quando eu me formei, era uma faixa de preço muitíssimo alta, porque a gente estava preparado para atender uma pessoa abastada. Até porque, vocês imaginem, vocês que são mais jovens, que coisa louca, em 1970, na Universidade de São Paulo,
se falava, eu escutei em aula, de distinguir casos sociais, casos orgânicos e casos psicológicos. É bom ter alguém que é da época, viu, Isabel, que a gente vai... Aí o pessoal fala assim, meninos, eu vi. É verdade. Então, na verdade, parecia que para ir fazer tratamento psicológico, precisava ser um sujeito sem problemas financeiros, sem doença, e hoje nós sabemos o seguinte, gente, se existe uma coisa que faz o indivíduo sofrer psicologicamente, é estar doente. Não é os mais pirados que não enfrentam a doença. Não, é altamente, é uma fonte de desamparo, é uma questão, é uma fonte de ansiedade estar doente. Não ter segurança financeira, viver em situações de precariedade, causa sofrimento. Mas naquela época não, era você batia o consultório para quem podia pagar. Né? O pessoal brincava muito que o melhor paciente para nós era um engenheiro ou um administrador bem-sucedido financeiramente. Inclusive, o administrador da empresa, aquele cara que tinha escolhido uma coisa bem pragmaticamente, não tinha nenhuma paixão pelo que fazia, ganhava muito bem, não tinha largar, e vinha e pagava, que hoje seria R$300, R$400 por consulta. Era assim. Hoje, felizmente, até os consultórios de psicólogos praticam preços mais próximos de um professor de aula particular, não é? E com isso a gente recebe também uma população maior, né? Mais numerosa. Bom, mas eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte, que os psicólogos, por um motivo ou pelo outro, hoje em dia, têm ainda os seus velhos livros textos, principalmente na psicanálise, que é onde eu circulo, embora o Winnicott seja muito peculiar nesse campo, tem esses livros que ninguém vai ter coragem de falar dos 3 tipos de casos, mas que, na verdade, a lógica implícita ainda pensa nesses 3 tipos de casos. Só que, como diz o Netinho, só que, ele fala muito só que, então, só que a clínica, quem nos chega, nos traz como desafio, entre outros problemas, sofrimentos ligados à humilhação, à injustiça e a desamparo ligado à insegurança material, né? Ligado à pobreza. Então são 50% da nova classe média e mais, isso o governo fala menos, os 34% de pobres. Ou seja, nós somos um país que tem que ter um jogo de cintura, né? E aí, gente, quando eu tenho um filho que mora na França, quando a gente vai para a França, a gente descobre assim, qualquer remédio custa 5 vezes mais barato na França do que no Brasil. Qualquer. Porque os laboratórios fazem lucro em cima da gente. O governo taxa e nós pagamos por remédio, o que nós pagamos por celular, o que nós pagamos para ter uma TV a cabo, comparativamente ao preço desses serviços no exterior, é uma coisa absolutamente chocante. E olha, estão em euros 3 vezes mais e nós estamos fazendo direitinho as contas. Se desse, devia comprar todas as medicações lá. Mas enfim, então nós, na clínica, nos defrontamos com a questão da humilhação. Eu diria que ela vem em 2... Quanto tempo eu já falei? Eu já falei? Ah, tá bom. Eu vou dar uma aceleradinha. Então, nós então estamos diante desta questão da humilhação vinculada à pobreza, que chega até nós de 2 jeitos diferentes. Ou ela chega como uma queixa quase explícita a respeito de humilhação sofrida, ou a pessoa vem para contar um incômodo. E nós é que detectamos a humilhação de forma muito forte, como nucleada, né? Como sendo o núcleo daquele sofrimento, né?
pode aparecer, mas eu vou levantar para vocês algumas. Então, um caso que é a humilhação explícita é a mulher que sofre violência doméstica. O próximo doutorado que eu entrego é exatamente um caso, um estudo sobre mulheres que buscam atendimento por violência doméstica. Tá? E é uma situação muito interessante porque qual é a questão? Para começar, e aí então as equipes, tem um psicólogo, tem um advogado e tem assistente social. Qual é a questão? A questão da violência doméstica, que, vejam bem, todo mundo fala assim, não, mas na classe média abastada pode haver violência doméstica? Sim, pode, mas, em geral, com alguma configuração um pouco diferente, né? Porque, para começar, o fato da pessoa não depender financeiramente do marido já faz uma diferença, não é? Então, se vocês forem pensar, se a alternativa da pessoa vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, mais restrita, é mais difícil suportar essa situação. Esse trabalho que a gente vai depositar agora, da Elisa Corbett, é um trabalho que partiu de uma constatação muito interessante, que é a seguinte: na literatura, não se menciona que a mulher que apanha do marido é mãe de filhos dele. Se você vai no levantamento estatístico, 95% das mulheres são mães. E o agressor, como eles chamam, é pai de alguns e padrastos de outros. O que acontece nesse contexto? Então, chega para o psicólogo, e aí eu digo para vocês, nós temos uma obrigação muito grande com os advogados e com os assistentes sociais, porque eles têm uma outra formação, uma outra visão. Então, qual é a visão que acaba prevalecendo? Prevalece uma visão assim: mulher, você está aqui espancada. Veja, o espancamento pelo companheiro não é uma questão que atinja só no sentido do medo, porque tem muitos espancadores que não machucam, ou que não machucam de forma permanente. É a grande maioria. Eu diria para vocês, o homem, na imensa maioria dos casos, ele sabe bater. Ele não bate na mulher como ele bateria num outro homem. Ele bate para deixar marca que sai. O objetivo desse espancamento não é outro a não ser humilhar. Né? Eu tenho poder sobre você. Né? Então, o que a mulher traz é um sentimento de humilhação. Os nossos colegas de outras áreas, com um raciocínio mais pragmático, eles diziam assim: bom, então, mulher, você tem aqui assistência jurídica para a gente dar queixa. Nós levamos você para um abrigo com os seus filhos. Larga o agressor. Aí a mulher não larga. Ela recebe interpretações psicanalíticas feitas não pelo psicólogo, às vezes pelo psicólogo também. Interpretações no seguinte sentido: você é masoquista, você no fundo gosta. E essa mulher não é escutada, porque o que ela fala, muito interessante, às vezes ela fala assim: mas ele não me bate o tempo todo, ele me bate quando ele está nervoso, ele me bate quando ele bebeu, porque ele estava muito nervoso. Ele bebeu e a bebida é oferecida socialmente, é fácil. Não sou a favor de lei seca, mas eu quero dizer para vocês que a bebida está aí. Então, ele é um humilhado que bate na mulher para dizer: alguém está mais abaixo do que eu. E aí, paradoxalmente, o pessoal que está atendendo humilha e diz assim: você gosta de apanhar. Nelson Rodrigues, né? Bata na sua mulher, porque de duas uma, você pode não saber por que você está batendo, mas ela sempre sabe por que está apanhando.
Então, esse é o tipo de situação que nós estamos sendo chamados para lidar com humilhação. E que a pessoa não fala, eu me sinto humilhada, ela não formula essa frase, mas é isso que ela traz muito claramente para nós. Outro exemplo, os crimes de bagatela. É um outro trabalho que eu estou orientando, a gente tem consultas ao psicólogo em relação ao crime de bagatela. O crime de bagatela é extremamente interessante aqui no Brasil. Bagatela é uma palavra francesa e isso aí está ligado aos Os Miseráveis do Victor Hugo, né? Você sabe que lá na França, em toda cidadezinha tem uma rua Victor Hugo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a questão dos pobres de Paris, né? A questão dos pobres. Então, o crime de bagatela é o seguinte, é você roubar uma coisa que custa R$5, R$6, uma coisa que se você tivesse dinheiro para pagar, seria chamada cleptomania. Né? Então você vai na loja e você faz uma compra grande e pega uma coisa pequena e põe na tua bolsa. Né? Em geral, isso aí acontece nos shopping centers, isso é relativamente comum. Quando você tem poder aquisitivo, você é chamado do lado e isso lhe é cobrado. É assim, eu tenho pacientes, atendi uns 4, 5 casos de cleptomania, e que é assim que funciona. A pessoa tem aquele impulso de pegar, ela não quer pagar, ela quer ganhar, por motivações internas, por problemas internos. O crime de bagatela, não, a pessoa pegou um shampoo que ela não tem a menor condição de pagar. E é muito interessante que no Brasil, hoje, existe uma discussão jurídica, existem ONGs que defendem os autores de crimes de bagatela, e existe divergência entre os juristas, porque tem os juristas que dizem assim, roubou, cadeia. E tem aqueles outros pragmáticos que dizem assim, mas não há cadeia para tanta gente. Vamos estabelecer um nível de grana a partir do qual a gente pode ir para a cadeia. Se não tiver esse patamar, não vai para a cadeia. O que o psicólogo acha? O psicólogo vai estudar e sabe o que a gente descobre? O crime de bagatela é cometido por mulher. E o que a mulher rouba? Desodorante, shampoo e condicionador. Isto, conversando com a Camila, viu, Miguel? Camila me falou de um episódio, me mostrou na narrativa na internet, daquele da Rude, sobre aquela questão da esmola, que o Jussani estava com um grupo de estudantes que deu a esmola, vocês devem todos conhecer essa história, não é? Então deu a esmola para a mulher e a mulher comprou um batom, meia calça e sei lá o que. Devia ter comprado abrigo, roupa com frio e comida. E o Jussani disse, não, mas talvez não é com essas palavras, assim, talvez há muito tempo ela não se sentisse mulher, ela não se sentisse bonita, então esse batom, vamos respeitar, né? Vamos pensar que exigência podia estar na base desse gesto, que pode parecer tão irracional, mas tem uma racionalidade profunda, né? E aí a gente pensa assim, como inadvertidamente aqueles estudantes estão humilhando esta mulher, não é? Mesmo que eles não digam nada para ela, quer dizer, humilhando no sentido de que ela deve estar excluída daquilo que as mulheres não mendigas têm todo o direito de ter. Essas mulheres que fazem o crime de bagatela, né, então tem um dos juízes assim, quando foi que shampoo se tornou um artigo de primeira necessidade? Gente, eu sou do tempo, sabe, eu aqui, não sei se é da mesma simplicidade que a gente, mas eu sou do tempo que não vendia shampoo em farmácia aqui no Brasil, não tinha shampoo brasileiro. Você lavava o cabelo com sabonete de coco, sabão, não é nem sabonete, sabão de coco. E depois passava um óleozinho, porque quem tem cabelo crespo, você lavou com sabão de coco, ficou uma desgraça total. Então, na nossa sociedade, quem é que diz o que é de primeira necessidade? E olha que injustiça.
Eu não fico sem condicionador, mas eu quero que o outro fique sem condicionador. E o cara que diz isso, ele diz, eu não uso condicionador, e aí o entrevistador pergunta, como é que o senhor lava a sua cabeça? Aí você descobre que o camarada não sabe que ele lava a cabeça com o shampoo comprado da mulher dele, que é marca tal, que a gente vai lá e verifica que é shampoo com condicionador. Certo? Então, ele usufrui, mas a mulher vai para a cadeia. E por que ela tem por que ela compra? Se vocês se interessarem por esse assunto, tem um documentário chamado Bagatela, que vocês pegam na internet, que é um documentário que tem entrevistas de mulheres que cometeram o crime de bagatela, né? E juristas e psicólogos, enfim, vale a pena ver. Então esse é o segundo exemplo. Terceiro exemplo que eu vou dizer para vocês, que é uma das coisas que mais me toca também, que eu tenho muito lá na clínica da PUC, dando supervisão para o 5º ano, porque eu trabalho ainda na graduação, que é o menino de 15 anos que está dando porrada e começando a usar droga. Que você, a mãe está desesperada, a família, a escola quer expulsar, o conselho tutelar quer segurar, e aquela confusão, e você pega o menino, e quando você vai conversar com o menino, você vai descobrir, na imensa maioria dos casos, que ele não está alfabetizado. Estar na escola com 13, 14, 15 anos e não saber ler e escrever é uma humilhação constante. O cara está morrendo de medo, então por que ele precisa bater? Porque ele está movido tortuosamente por uma exigência de respeito. Ele quer ser respeitado. Claro que ele não nota que assim ele está desrespeitando o outro, mas para ele se afigura que a única forma que ele tem de granjear respeito é exercendo um poder sobre o outro. E aí, vocês sabem, desanda tudo, né? Porque ele humilha o outro vai usar droga porque está humilhado, o outro, enfim. A coisa pode desandar e algumas coisas mais graves acontecem. Então, isso para mim é uma coisa importante, porque eu vejo assim, tem a ver com o modo da coisa aparecer para nós, em que não existe a queixa de humilhação, mas quando você enxerga a situação de humilhação, você reconhece a situação de humilhação, a criança ou adolescente se acalma. E aí dá para pensar um pouco. Eu digo para vocês, por incrível que pareça, nós lá na PUC somos psicanalistas que estamos dando um jeito de alfabetizar pessoas. Porque não adianta você ficar interpretando, o senhor se sente humilhado, né? Então, vamos atrás de aproveitar o tempo que a gente tem disponível. Ah, vou fazer uma hora de terapia? Não, faz 4, uma de terapia e 3 de aula particular para alfabetizar o menino. E assim a gente resolve o problema, pelo menos ali o que está mais emergente, não é? Porque essa situação de passagem automática, ela gera essas situações. Tá? Gera. E aí o menino fica, então ainda o quadro se completa assim, dá-lhe Ritalina no moleque. O moleque está inquieto porque ele está sentindo mal, está sofrendo, dá-lhe Ritalina. Bom, eu vou finalizar dizendo para vocês o seguinte. Como é que a gente vai pensar a questão da humilhação? Eu tenho a impressão, eu fui pesquisando, revendo o Winnicott, e tenho que confessar uma coisa a vocês. Eu acho que o Winnicott não lidou com esse tipo de problema diretamente. Ele lidou um pouco num pedaço da obra dele, que é fundamental, porque é revolucionária, mas que ele não explica direito, e aí que eu acho que o Giussani traz algum aporte, que é na teoria dele sobre tendência antissocial infantil, que é esse terceiro caso que eu estou falando para vocês, que é
o jovem, o adolescente humilhado, reagindo por uma infração, né? Reagindo por uma tendência antissocial. Que o Winnicott tem uma teoria muito importante, que ele chama, está no livro dele chamado Privação e Delinquência. Só que ele faz uma voltinha bem psicanalítica, que é a seguinte. Ele diz assim, olha, se uma pessoa for privada de alguma coisa fundamental, de uma necessidade fundamental, quando ela ainda não existe desde o seu próprio ponto de vista, ela ainda está no estado de dependência absoluta em relação à mãe, ou seja, estamos falando de um bebê, não é? Se ela não for atendida, ela se desorganiza e ela pode, vamos dizer assim, desenvolver uma vulnerabilidade para a psicose. E ele diz aqui, em compensação, a criança que se desenvolveu um pouco mais, mas que teria recebido atendimento correto e deixado de receber esse atendimento, como ela teve uma experiência, estou falando de uma pessoa de 3 anos, de 2 anos e meio, como ela teve uma experiência de receber, quando ela deixa de receber, ela percebe. E aí ela vai cobrar, ela vai querer fazer justiça. Então, se ela não recebeu, ela rouba. Se ela não foi ouvida, ela grite. Ela quer justiça, ela quer respeito. Aí, que eu quero dizer para vocês, que eu penso que o Winnicott acaba ficando muito prisioneiro de uma visão que falta uma base antropológica. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho difícil de sustentar, quem convive com criança, quem atende criança, que isso se dê apenas, vejam, em primeiro lugar, essa ideia de que a criança teria sido atendida bem é uma postulação que as pesquisas não mostram. Em geral, quem não está atendendo bem uma criança de 3 anos, provavelmente não atendeu bem um bebê de 6 meses ou de 8 meses. Talvez esse bebê se vivenciou que foi atendido porque ele é tão ainda imaturo que ele não percebe. No entanto, se a gente pensar, e aí, Miguel, não sei, vocês vão me dizer se eu estou interpretando corretamente, mas se a gente pensar que existiria no humano uma espécie de intuição, um reconhecimento que pode vir meio nublado, mas está lá, vocês entendem? A gente está no avião, tem as nuvens, a gente não está vendo as cidadezinhas lá embaixo. Mas se o voo for diurno e não tiver nuvem, as cidadezinhas estão lá. É como as estrelas durante o dia, né? As estrelas, nós não estamos vendo estrelas, mas o céu está estrelado, o sol é que tampa com a sua luminosidade, né? Então, eu fico pensando, se esta questão da humilhação, que vai gerar, em alguns casos, conduta antissocial, não deriva diretamente da existência de um conhecimento, né? Vivencial, um conhecimento intelectual, de que o respeito, a justiça, a bondade configuram um modo humano de ser. E que isso pode estar presente numa criança muito pequena. Isso está presente naquela mulher que não teve a mínima instrução, que viveu ali no atendimento das necessidades básicas, mas que ela pega o shampoo, não é só o cabelo ficar macio, é ficar parecida com as outras pessoas. Nós íamos no carro, né, conversando, a Andréa estava me falando da Ana Arendt, né, falando de que sobre o fato de que as crianças vão viver no mundo adulto, né? Uma coisa fantástica de quem convive com crianças é perceber como elas querem ser incluídas no nosso mundo, como elas querem estar com todos, como tem uma coisa que é tão própria do ser humano de querer estar junto. Então, aquele cabelo não é só o meu cabelo, é o meu cabelo como o cabelo das pessoas, não é? Vejam, e eu acho que aqui, eu estou assim, bastante interessada
nessa ideia de um crivo originário, que está sempre no horizonte, mesmo que não esteja consciente, mesmo que não esteja claro para a pessoa, mas que ele está ali. E que para mim, gente, é uma coisa assim muito importante, que eu também não sei se estou entendendo corretamente, mas lá na USP de São Paulo, a gente convive muito também com o Departamento de Psicologia Experimental, eles têm nota 7, essa coisa toda, e temos os nossos amigos etólogos, não é? E para mim é muito importante, temos os almoços que a gente vai discutir, não é coisa de abelha, não é coisa de cardumes, e que é aquela história assim, tem espécies gregárias. Não é isso. As exigências elementares, elas não definem geneticamente uma espécie gregária, a meu ver. Que isso seria pensar que isso vem de uma força, digamos assim, impessoal, os genes, né? Não, eu tenho a impressão que a gente tem que já estar pensando em termos da pessoalidade humana, do que define a pessoalidade humana. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eu acabei fazendo, eu não sei se para vocês tem tanto interesse, porque eu vim para cá, na verdade eu falo, mas eu vim para cá para... até essa organização, para mim, me ajuda muito, né? Claro, quero ter um feedback, estou até escrevendo para depois mandar, quero que eu possa ler e ver como é que a gente está articulando essas ideias. Mas, na outra vez que eu estive aqui, eu falei genericamente sobre o fato de não existir um conceito como exigência no pensamento nicotiano. Eu prossegui nesses meses estudando o conceito de exigência que nasce numa filosofia, sempre filosofias religiosas, né? E vamos ver lá um filósofo interessante, o Eduardo Leroy, que parece um cara que tem... Hoje a internet é maravilhosa, vocês imaginam. Um negócio que está absolutamente inacessível. Um canadense pegou o livro do cara de 1907 e escaneou. Está de graça na internet. Então deu para ler o cara original graças a esses canadenses que fizeram isso sem custo nenhum. Então, eu fui atrás do conceito de exigência e estou mais convencida de que o conceito de exigência ele tem que ser colocado ao lado de necessidade e desejo, principalmente por nós psicanalistas que temos uma definição de desejo muito ancorada no erótico. Mas depois, pegando essa questão da humilhação social, o que eu acabei fazendo foi uma espécie de teste de uma questão específica. Então, eu fiz assim um recorte, e aí eu digo para vocês que eu mantenho meu diagnóstico no seguinte sentido, que o Winnicott caminha, é um clínico sensível, é uma pessoa, mas na teorização ele fica amarrado pela falta de uma base antropológica, de uma visão do humano, não é? Sem a qual, vamos dizer assim, ele que fala tanto de holding, né, de sustentação, a teoria dele fica sem holding, porque eu acho que o holding deveria vir de um pensamento antropológico. Daí, então, essa minha motivação para prosseguir, então, pensando os últimos anos. Como é que nós não temos? Calma. Provocações que você trouxe para a gente, né? Vamos aproveitar esses 10 minutos que a gente ainda tem para perguntas, comentários. Pode ser ao vivo mesmo. Eita, quando o Miguel fala assim, meu nome é Lúcia de Brasília, tenho 4 anos que me formei. Atuo na psicologia social e clínica, né? Quando o Miguel falou provocação, eu realmente me senti provocada, porque eu vejo que, não sei se o Winnicott ou a sua experiência clínica, vê alguém
humilhação como uma construção social, né? E eu já percebo que a humilhação ela pode ser uma construção de vivência interna, né? Que chega naquilo que você fala, já está ali permeado na vivência da pessoa, né? Seja uma criança, seja um idoso, seja uma pessoa adulta, ela já vai vir com essa vivência de humilhação, não como uma construção social, mas algo que ela já carrega dentro de si. Né? Eu não sei como é que essa dinâmica de trabalhar essa construção social da humilhação. Então, eu acho que a questão ultrapassaria 10 minutos, né? Mas porque você está bem provocando. Então, claro, isso, claro, mas é para isso que nós estamos aqui, nós todos estamos aqui, não é? Sabe o que eu penso? Na verdade, e aí que eu acho que a gente precisa talvez juntar e tentar integrar. Eu penso que a ideia, as exigências elementares, se eu estou entendendo bem, elas definem o humano, mas elas não definem o indivíduo humano, elas definem a humanidade, ou seja, o humano individual e o humano coletivo, porque na verdade é uma ilusão nossa de pensar, né? Na psicologia social e na sociologia, muitas vezes se pensa na individualidade que se agrupa. E ao contrário, eu acho, a individualidade é um produto do social. Mas o social em si é o humano. Então eu penso que a forma como a gente tem que integrar, porque vejam, a nossa vivência, vamos dizer assim, a nossa vivência de adultos, e vamos voltar, viu, André, a falar de criança, porque o único que eu acho nesse ponto é muito sensível. A nossa vivência de adultos e de que nós somos indivíduos separados, relativamente separados, e que as coisas emanam da nossa interioridade individual, né? Então, eu penso, eu estou aqui, vocês estão aí, eu estou aqui, nós estamos muito bem separados pelas nossas penas. Acontece que o humano, talvez, esse estado que a gente vive, não é total verdade, não é? O humano, os planos coletivos, os planos, vamos dizer, de interação, são muito mais, vamos dizer assim, fortes e reais do que a gente pensa, né? Então, o indivíduo talvez seja uma coisa muito tardia e tenha alguma coisa de ilusória nisso, né? Ou pelo menos talvez exista alguma coisa paradoxal, porque eu sou eu única, mas eu só sou eu porque eu sou o outro, né? Então eu acho que a humilhação, quando eu estou entendendo esse crivo originário, eu não vejo que ele está só no indivíduo. Eu penso assim, sabe aquela coisa da floresta de pinheiros? O pinheiro tem uma forma, a folhinha do pinheiro tem a mesma forma, dentro da folhinha do pinheiro tem estrutura com a mesma forma, e lá do alto, falando em Curitiba, né? Lá do alto, se tivesse uma floresta inicial de pinheiros, ela tem uma forma parecida com o pinheiro. Então eu acho que tem alguma coisa que se repete no indivíduo, mas que é do coletivo. E acho que a psicologia social e a sociologia, às vezes, tem uma visão, não sei, eu acho que eu reveria. Então eu acho que a dimensão social é muito importante, mas esse social também fica sem holding se a gente não pensa no crivo elementar, mas que eu penso que o crivo não é que ele está em cada um só, ele está em todos, em cada um. Acho que isso faria. Agora, não sei se eu captei exatamente a sua crítica, mas isso é um papo longo, talvez você devesse vir para cá. Não, eu acho não, mas acho que é verdade. Acho que talvez precisaria estar pensando melhor em tudo isso. É porque quando vem a pessoa, eu pelo menos assim, a experiência que eu tenho é que vem pessoa, independente da classe, independente da classe que ela vive, ela vem como pessoa, e a humilhação, ela não tem uma classe para ser humilhação, é a própria interpretação pessoal, aquela da vivência da pessoa. Não, mas aí eu discordaria de você pelo seguinte, eu acho que tem o plano individual, mas que a gente precisa reconhecer que
todos nós, veja bem, compartilhamos algumas situações. Então, quando você coloca um ser humano numa situação que é uma situação de carência, né, de respeito fundamental, isso se expressa pela pobreza. E aí vamos pensar o seguinte, que é completamente diferente um Gandhi, que vivia numa situação de extrema simplicidade, mas não de privação imposta pelo outro. Então, a humilhação, vocês vejam, vamos falar de humilhação. Vir do aeroporto para cá é uma humilhação, né, o que fizeram com as montanhas. Não é? O que essa Copa, do jeito que é? Então, eu diria para vocês o seguinte, claro que tem o jeito como eu significo, mas existe um ponto, e tem um filósofo francês que fala muito disso, que é o filósofo francês da área do direito, que, se aproximando da fenomenologia, ele diz assim, olha, eu acho importante distinguir a experiência do indivíduo, que eu tenho que respeitar, mas a minha experiência também, de saber que ali onde ele está negando uma vivência de injustiça, existe uma experiência de injustiça. O Paulo Freire fala uma coisa interessante, que ele diz assim, olha gente, se a gente não abrir os olhos, nós vamos dizer assim, que essa gente pobre e bruta, eles não estão nem sentindo. Muitos não sentem. Então, eu penso que é importante reconhecer que tem condições humanas que a gente não tira de letra individualmente, que é preferível a gente entender que são circunstâncias que levam ao padecimento, né? E aí, nesse ponto, para mim é uma questão importante, sabe? E como psicanalista, eu sei que tem defesa, que tem negação. Então aí tem uma diferença em termos da fenomenologia e talvez da psicanálise, porque a gente tem, para nós é muito claro como às vezes a dor é tão grande, mas eu acho que na fenomenologia também se sabe disso, né? Às vezes é tão grande que a gente não sabe. Eu estava comentando uma coisa sobre o meu neto, tudo foi no carro, na carona, né? Mas estava comentando, meu neto de 3 anos, que outro dia deu uma bronca no pai, porque ele estava fazendo esforço para subir sozinho para sentar na cadeirinha. E o meu genro fez assim uma cara assim, de ai que gracinha, o meu filhote já sobe na cadeirinha, fez aquela carinha. E meu netinho virou para assim, pai, não acha graça. Ele sabe que quando a bisavó que tem dificuldade de sentar, está sentando, ninguém ri, né? Então, veja que coisa, tem um registro pessoal, quero ser respeitado, eu estou aqui me esforçando, quero as pessoas, inclusive ele vai aqui, ele não quer ajuda, eu consigo. Então, enquanto ele está tentando e ele consegue, ele quer respeito. Não é lindo? E por que ele quer isso? Para mim é claro, ele quer ser incluído no modo onde nós todos nos tratamos. Porque tem outras coisas que ele não acha ruim a gente estar todo mundo rindo. Porque a gente ri, né? A gente está em família, a gente está rindo, de brincar, vamos fazer isso, quem ganhou, quem perdeu, né? Mas na hora de esforço, então por que ele quer isso? Porque ele está querendo ser incluído. E eu acho que isso é o que as pessoas querem. Às vezes, individualmente, elas podem não assumir. Essa coisa, quer dizer, essa exigência, quando a gente fala das exigências de justiça, de felicidade, de bondade, eu penso que para nós tem essa exigência de humanidade, e humanidade é conjunto, né? Mas tem, meu bem, deve, veja, existem alguns místicos judaicos que dizem assim, o mundo está sendo feito, Deus deixou inacabado de propósito. Então, se o mundo está sendo feito pelo parceiro. E hoje tem classe. É diferente a gente sair daqui e poder tomar um banho e a gente sair daqui e não poder tomar um banho. Conheci um padre belga que veio morar em Cortiço, em São Paulo, para viver num lugar, você sabe que tem vários cortiços de São Paulo, que
que se caracterizam por não ter banheiro. Então a pessoa não tem onde evacuar, a pessoa não tem onde urinar e não tem onde se lavar. Vocês entendem isso? Você entrar numa casa que isso não existe? Isso é muito concreto. E você está, não estamos na floresta tudo bem. Então, pobreza, para mim, reconhecer pobreza, para mim é fundamental. E como psicóloga, vejam, nós aprendemos psicanalistas que a gente deve escutar tudo que é dito como um sonho. Eu digo para vocês, quem vive num país como o Brasil, não pode achar que a pobreza é um sonho. A pobreza é um pesadelo acordado. Né? Então, condições de pobreza, não acho que a pessoalidade individual resolve. Eu acho que a gente precisa, acho que é uma responsabilidade, né? Então, eu acho que a pobreza é um problema de todos nós. Acho que nesse mundo que a gente está construindo, pobreza, não só material, mas pobreza é acho que é um problema maior. Gente, eu sou muito faladora, então eu sou muito para debate. Eu comecei a falar com 9 meses e não parei. Então eu acho que a gente pode continuar depois aí não sei, Miguel, eu estou querendo ouvir também. A gente está com horário pesado, mas da tua disponibilidade de estar com a gente aqui o dia todo, a gente vai continuar. Então, eu vou estar o dia todo. Os outros debates, nós vamos continuar. E aí eu faço as perguntas também e a gente conversa também, tá? Eu só queria, para encerrar, pontuar da radicalidade, da necessidade da gente aprofundar o conceito de pessoa, né? E de pessoalidade. Mesmo a gente não vai conseguir enfrentar os desafios que estão trazendo para a gente hoje, de identificar nos processos básicos, mesmo nos processos orgânicos, o emergir de uma pessoalidade. Né? Os processos sociais, uma base que permite o florescimento da pessoalidade. Estou lembrando de Romano Guardini, no livro Pessoa e Mundo, em que ele fala, a gente acostumou a pensar, com a psicanálise, com outras abordagens, de pensar que de um processo instintivo você pode, de alguma maneira, reelaborar para chegar a processos culturais. Né? Ele diz, na verdade, seria um contrassenso. Né? Como é que algo de natureza biológica depois se torna de natureza espiritual? É um contrassenso. A gente precisa precisa arrumar um modo de identificar o elemento espiritual já de alguma maneira presente na base instintiva para justificar a sublimação. Senão a gente não consegue nem entender o processo da sublimação. Né? No processo social é a mesma coisa. Por que o agrupamento permite o florescimento da pessoalidade? Né? Ou no processo social coletivo já existe o elemento da humanidade, ou a gente não consegue entender por que a pessoalidade só pode surgir no mundo das relações. Né? Eu acho que o conceito de experiência elementar traz essa radicalidade, né? Reconhecer esse crivo, né, como você estava lembrando, presente nos processos pessoais, não nos processos individuais ou nos processos coletivos, processos pessoais que estão presentes na coletividade, que estão presentes nos processos do indivíduo também. Né? Acho que essa radicalidade que está convidando a gente a adentrar, a pegar na mão, a ter coragem de aprofundar, para a gente poder ser crítico do ponto de vista teórico, mas também para a gente poder ser crítico para lidar com a realidade desafiadora que a gente está encontrando cotidianamente. Por exemplo, a situação de pobreza, por exemplo, a situação de humilhação estruturada socialmente. Né? Eu queria agradecer muitíssimo até pela essa corrente de provocações para a gente, que a gente vai poder continuar a conversar sobre isso ao longo do dia. Né? Muito obrigado.